Muito boa tarde, ouvintes, internautas, amigos e seguidores do programa Motivar. Mais uma vez é um prazer muito grande tê-los aqui conosco, nessa companhia fantástica, abrilhantando o nosso programa. Muito obrigado por estarem novamente aqui acompanhando o programa Motivar. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, Edson Dornelles está aqui com vocês para falarmos um pouco sobre quais são as tuas prioridades. Aparentemente, muitas pessoas, pelo que se vê e pelo que se tem notícias, não costumam se questionar sobre essa questão. Quais são as tuas prioridades? Contudo, isso é muito importante, amigos, porque de uma forma bem simplista, conversamos no outro dia abordando algo sobre priorizar nossas atividades. O amigo internauta está lembrando que comentamos inclusive quando o internauta disse: eu saio de casa sempre e com uma lista de coisas para fazer, e percebo que às vezes volto para casa com parte das coisas não tendo sido feitas, não tendo sido cumpridas. E, pasmem, disse ele, eu percebo muitas vezes que eu acabo fazendo aquelas que não eram as mais importantes e que não eram prioritárias. Portanto, é muito importante conseguirmos delinear e entendermos quais são essas prioridades que temos, que o ser humano tem, que a pessoa que pretende vencer na vida deve classificar, tá certo? Então, hoje, dia 18 de setembro, quais são as tuas prioridades? Importante, pessoal, mais importante avaliarmos isso do que efetivamente a grande maioria das pessoas imagina, ok? Eu quero lembrar que estamos ao vivo pelo Instagram do programa Motivar, estamos ao vivo também pelo Facebook do Edson, perfil 1, e logo depois, logo daqui a uns minutos, quando terminar o programa, também estaremos com o vídeo lá registrado no perfil 2 do Facebook do Edson e no Instagram, no Instagram do pessoal do Edson, tá certo? Então, daqui a pouco os dois Instagrams terão o programa ali registrado para que possa assistir na hora em que acharem mais conveniente, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. É tão simples, vai lá, deixa o teu clique e pronto, já estás inscrito, tá bom? Amigo, quais são as tuas prioridades? Quais são as tuas prioridades? Tu tens isso em mente? Vejam, apesar de ter um prazer muito grande de estar com todos vocês aqui comigo, acompanhando, prestigiando o programa Motivar, vocês sabem, eu não costumo aliviar a vida de ninguém. Eu realmente não alivio. Eu, como palestrante, tenho o hábito de falar aquilo que penso e aquilo que eu entendo que os participantes das palestras precisam ouvir. Aqui não é muito diferente. O que eu me proponho a apresentar em termos de conteúdo é algo que eu suponho que os nossos amigos internautas necessitem ouvir. E olha que isso já vão mais de 30 anos de experiência com palestras, cursos e seminários, ok? Então, não vou aliviar, eu vou falar, eu vou manifestar e vou me dirigir a ti, amigo internauta, minha amiga, para falar aquilo que efetivamente eu sei, pela voz da experiência, que poderá te ser útil, que poderá te promover reflexões e até mudanças, se assim tu o desejares, tá certo? Quais são as tuas prioridades? Se tu ainda não perguntasses isso para ti mesmo, talvez tu nem saibas quais são essas prioridades. Porque sabe quais são as suas prioridades quem tem o hábito de pensar sobre isso, de fazer reflexão sobre isso, de se perguntar, de se autoavaliar, de verificar as suas probabilidades e necessidades no dia a dia. Se tu ainda não fizesses esse levantamento, essa checagem de prioridades, aproveite para fazer isso hoje. Por que não? É fundamental, veja bem, é fundamental tu teres bem definido e claro o quanto isso é importante,
o quanto, de repente, determinada coisa, determinado objetivo, determinada meta está relacionada a onde tu queres ir. O quanto essa tua nova meta, esse teu novo objetivo é determinante, é preponderante e é indispensável que seja bem elaborado, bem planejado, para que aí sim os objetivos sejam alcançados. Volto a falar para vocês que tem muito a ver com outro tema também que abordamos no outro dia sobre planejamento. É muito importante planejar. Definir prioridades significa fazer um bom planejamento das tuas atividades. É mais, gente, e é mais do que realmente para onde tu queres ir, que a gente procura avaliar. Quando a gente fala sobre avalie tuas prioridades, eu efetivamente refiro-me a uma perfeita análise de quais são teus objetivos e para onde tu queres ir. Apesar de que, vejam bem, essa pergunta, para onde tu queres ir, ela tem uma certa conotação de futuro. Na verdade, quando a gente fala para onde tu queres ir, muitas coisas são para de forma imediata já te promoverem resultados, benefícios. Então, estipules as tuas metas e quais são os primeiros passos, os próximos. Sempre que me perguntam, Edson, qual é o jogo mais importante do campeonato? O próximo. Qual é a pessoa mais especial que já esteve contigo? A que está agora, a quem me acompanha. Então, a vida presente, ela é muito importante. Tu poderás até melhorá-la com boas perspectivas, bom planejamento e análise de prioridades. Mas planejar o teu hoje é fundamental. O que tu estás planejando? O que tu estás desejando de verdade para ti? Uma viagem? Um curso? Talvez renovar o teu guarda-roupa? Talvez entrar numa academia? Talvez dar uma reequilibrada e uma nova atenção, uma busca à vida social, a uma retomada da vida social? Talvez tenha ficado de lado. Ou, quem sabe, um carro novo. Não seria isso? Então, quando a gente fala em estipular prioridades dos nossos afazeres, dos nossos planos. Quantas vezes, amigos, a gente percebe, nós nos percebemos que compramos coisas desnecessárias quando, na verdade, nos faltou dinheiro para comprar outras mais importantes. Há que se definir prioridades. Eu conversava com um amigo há poucos dias que ele me dizia, há muitos anos atrás, ainda na sua infância, ele lembra que morava na casa de tios que não entendiam nada de prioridades e de ponto de equilíbrio. Ele chegou a citar um exemplo um tanto engraçado, bizarro, que num dia comiam carne de segunda, num dia era arroz, bife e ovo, no outro dia era um filé, era um churrasco, ou seja, não tendo definido esse patamar de equilíbrio, de ponderações, as pessoas se perdem sem conseguir entender o que de verdade é uma prioridade. Estipules prioridades para a tua vida, a viagem, o curso, renovar o guarda-roupa, academia, vida social, um carro novo, por exemplo. Agora eu te pergunto, para poder definir essas prioridades, tu dependes efetivamente, sem sombra de dúvidas, de entender e até me responder para que tu precisas estipular essas prioridades. Por exemplo, alguns vão me dizer, Edson, prioridade para mim hoje é a viagem. A viagem vai me dar cultura, a viagem vai me permitir conhecer novos lugares. Talvez, para uns, a prioridade é a viagem. Para outros, talvez, renovar o guarda-roupa. Mas, Edson, renovar o guarda-roupa numa época de crise, como é que alguém ousa afirmar que prioridade é renovar o guarda-roupa? Ué, por que não? E se essa pessoa vai começar um novo emprego? E se essa pessoa foi promovida a um cargo gerencial? Estipular prioridades muda, varia de pessoa para pessoa. A minha prioridade hoje, pessoal, não seria renovar o guarda-roupa. Por quê? O meu trabalho não exige isso.
Quando eu trabalhava em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, gente, cidades frias e que me exigiam de verdade uma qualidade de apresentação pelos cargos que eu desenvolvi nessas cidades. Mas eu podia me dar ao luxo de usar terno e gravata, paletó todos os dias. Hoje, em Mossoró, com uma camiseta gola polo ou uma camisa social de mangas, que eu possa dobrar, inclusive, estou bem vestido. Então não se pode entender e considerar prioridade o que é prioridade para ti e que talvez não seja para mim. Tu, por exemplo, queres emagrecer e cuidar da saúde, a tua prioridade não vai ser a viagem e nem comprar carro novo, vai ser a academia. Tu precisas de carro bom para trabalhar, tu trabalhas com o carro, tu viajas com o carro e o teu carro atual está cheio de problemas. Tu estás precisando investir num carro melhor. Então, nesse raciocínio, para ti, seria essa a prioridade. Então, gente, a pergunta, qual é a tua prioridade, ela vai diferir em termos de resposta de uma pessoa para outra, dependendo de quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos e quais são as suas metas. Algumas pessoas mentalizadas numa melhor perspectiva profissional, talvez estejam investindo mais hoje em cursos, em diplomas e certificados. Então é importante isso, definirmos de verdade o que eu quero, qual é o meu propósito, quais são os meus objetivos, se é o cargo, se é o guarda-roupa, se é o carro ou se talvez a simples academia. Gente, se for para a saúde, a tua meta, é óbvio que a dieta e uma academia vão ganhar essa votação. Vocês não tenham dúvidas disso, tá certo? Agora, vai variar, como eu disse, de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, isso vai variar sempre. Não queiram uniformidade de prioridades dentre todas as pessoas. Aliás, as tuas prioridades talvez sejam diferentes das prioridades dos teus irmãos. As tuas prioridades talvez não sejam as mesmas prioridades da tua esposa ou do teu esposo. Então, muita atenção. Falar de prioridades significa para quem essas prioridades dizem respeito. Agora, atenção para mais um ponto importante. É próprio do ser humano definir, às vezes, as prioridades mais fáceis, mais cômodas e mais agradáveis. Ou seja, aquilo que não me exigir muita mudança, aquilo que não me exigir muito esforço, bom, aí essas são as prioridades, essas eu vou fazer primeiro. Tu tens uma lista de coisas para fazer no dia, ou melhor ainda, uma lista de clientes para visitar. Tem gente que começa pelos clientes fáceis e deixa aqueles um pouquinho mais difíceis para o final. E às vezes falta tempo para visitar todos, faltou tempo para visitar quais? Os mais chatos, os mais exigentes. Então vamos cuidar. Há quem, e é muito comum isso, estipule prioridades baseado no seu conforto, na sua acomodação, por serem decisões e escolhas mais fáceis. Assim, para te fazer sobrar mais tempo para a academia e para os cursos, é bem possível que tu tenhas que diminuir um pouco, talvez até as tuas saidinhas, as baladas e as horas de mídia social. Prestem atenção, quando a gente fala em prioridades, a gente fala muito, inevitavelmente, do assunto desculpas. Quando alguém fala, eu precisaria entrar numa academia, mas eu não tenho tempo. Gente, que mentira cabeluda é essa? Tu não tens tempo para 1 hora de academia por dia, mas tem tempo para 2 horas de mídias sociais todos os dias? Tu não tens dinheiro para pagar um curso? Gente, tem faculdade de 180, 200 reais, faculdades à distância. Tu não tens 200 reais, talvez, para uma faculdade, mas tu tens 200 reais para um sapato ou 500 para uma bolsa. Prestem atenção o quanto, para fugir das prioridades verdadeiras, nós fazemos uso de subterfúgios, de argumentos mentirosos e que no íntimo, muitas vezes, não convencem nem a nós mesmos. Vamos cuidar um pouco com isso?
Esse raciocínio de priorizar o que tem que ser priorizado, ele vai quem tiver dificuldades em estipular as prioridades, que peça ajuda. A ajuda pode ser para o namorado ou para a namorada, desde que seja uma pessoa centrada, correta. Por exemplo, hoje pela manhã, tão logo a gente definiu que o tema seria esse, de prioridades, definir prioridades, quais são as tuas prioridades. Eu conversei com um ouvinte que me disse: Edson, as minhas prioridades são economizar para comprar casa própria. As prioridades da minha esposa são andar bonita, se vestir bem, sempre com uma roupa nova. Amigos, eu não tenho nem o que dizer diante disso. As roupas podem ser importantes, a casa própria também é importante, mas está faltando diálogo nessa relação, onde tu falas alface e a esposa fala couve, vocês não vão se entender. Vocês precisam trabalhar nessa listagem das prioridades juntos, já que vocês têm, como tu me falasses hoje na conversa, orçamento compartilhado, é tudo junto. Se tu tens interesse em comprar um imóvel, dar uma entrada na casa, mesmo que seja um imóvel barato, do Minha Casa Minha Vida, ela tem que jogar nesse mesmo time, ela tem que compactuar contigo deste mesmo ideal, senão um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, e vocês nunca terão niveladas as prioridades, nunca serão as mesmas, e vocês nunca vão chegar a lugar nenhum. Para onde vai o barco? Onde um rema para um lado e o outro rema para o outro lado. Entendem? Então, também mais um fator preponderante para estipular prioridades. Verifique se teu cônjuge ou teu parceiro, tua parceira, tem também essa mesma prioridade, essas mesmas metas e esses mesmos objetivos. Não significa chegar em casa hoje discutindo, metendo o dedo na cara, mas significa sim uma necessidade veemente para hoje de restabelecer o diálogo, para que vocês consigam caminhar no mesmo caminho, pela mesma trajetória, ok? As metas e compromissos, às vezes, são atrapalhadas, portanto, pelas desculpas. Edson, eu não consigo realizar as minhas coisas porque a minha esposa não deixa. Edson, eu não consegui fazer a minha viagem porque eu tive que reformar o carro. Então vamos cuidar que, para fugir das prioridades e deixarmos de fazer aquilo que tem que ser feito, toda e qualquer desculpa que são utilizados pelos mais fracos, pelos menos preparados para vencer na vida. Vejas que o assunto definir prioridades, tu tens que ser sincero contigo mesmo. Afinal, se tu não é sincero contigo mesmo com relação às desculpas, por quê? Quem dá desculpa esfarrapada para ti mesmo, se tu dá desculpa esfarrapada para ti mesmo, o que vai acontecer? Tu nunca vai chegar a um determinado ponto em comum com as pessoas que te cercam e que querem te ajudar. É importante que tu entendas. Pare de desculpas. Tu não entras numa academia, não é porque não tem dinheiro, é porque tu gastas com bobagem. Tu não vais, por exemplo, fazer um curso ou ler um bom livro toda semana por falta de tempo? Mentira, tu perdes muito tempo com as mídias sociais. Então há que se definir prioridades, enxergar as verdades e falar com bom senso aquilo que precisa ser falado para ti mesmo. Não te permitas mais desculpas, mais mentiras, porque quem mente para si mesmo sabe que está utilizando do pior expediente que existe, que é mentir para si mesmo. E essa é a pior mentira. Respondendo à pergunta da nossa ouvinte Patrícia, o programa de hoje só à noite estará no YouTube, ok? Só à noite estará no YouTube. Nós não estamos transmitindo ao vivo. Sabe por quê que a gente não transmite ao vivo? Eu vou aproveitar agora. Só se transmite ao vivo contas que tenham pelo menos 1000 inscritos. No momento em que o programa Motivar tiver 1000 inscritos, nós também teremos a oportunidade de fazer transmissões ao vivo do programa Motivar. Ok? Gente, continuando.
Muitas desculpas são utilizadas para justificar os furos do nosso planejamento, da tua lista de prioridades. A falta de dinheiro, a falta de experiência, essas são duas grandes mentiras. Ao invés de mentir mesmo, procures ajuda de alguém lúcido para te ajudar, para te orientar. Tu tendo condições, Sebrae vai te indicar talvez algum consultor de carreira. Gente, o consultor de carreira, ele é bom nisso, para verificar aonde tu estás errando. Mas não precisamos ir muito longe. Um psicólogo consegue também diagnosticar os pontos falhos do teu planejamento e ele vai te mostrar com relativa facilidade que a tua listagem de prioridades está completamente invertida. Sempre que eu falo em prioridades, eu lembro daquela tia, eu comentei com vocês no outro dia, que nos domingos de Páscoa deixava os filhos pequenos em casa, sozinhos, com a mais velha de 11 anos, e ia ajudar na igreja, ajudar os carentes, os necessitados. Isso era uma tia, até que a minha mãe disse certa vez para ela: fulana, a caridade começa em casa, a prioridade tem que ser os teus filhos. Gente, errar no ato de estipular quais são as tuas prioridades pode até te prejudicar, pode atrapalhar o teu sucesso, pode te tirar do foco, não te permitindo fazer o curso, podem talvez te fazer adiar, procrastinar a matrícula da academia, talvez até não te permitam achar tempo para estudar e para ler um bom livro. Agora, nesses casos, em primeira instância, tu és o primeiro a ser prejudicado. Muito cuidado quando os erros que cometemos, os erros que tu cometes, prejudicam tua família, como é o caso dessa tia, que para ajudar na igreja, deixava os filhos sozinhos boa parte do domingo de Páscoa. Saber priorizar é verificarmos também se não vamos gerar prejuízos para pessoas que nos cercam, tá certo? Às vezes, e até pode parecer óbvio para ti, mas vejam, tem pessoas com menos dinheiro que muitas vezes fazem muito mais coisas do que tu. Se tu hoje aproveitares melhor o teu tempo para fazer uma pesquisa no Instagram e no Facebook, tu vais observar muitas pessoas em academias, desfilando, malhando e tirando selfie. E às vezes, talvez até tu te permitas a pergunta: ué, essa menina ganha pouco, como é que ela está sempre em academia? E pelo visto é uma academia boa. Eu estou vendo o nome, a placa, não é uma academia muito barata. Amigos, cada um estipula suas prioridades. Para essa pessoa, uma boa academia é algo prioritário. Para ti, talvez a prioridade seja ficar em casa, na internet, navegando, assistindo séries, minisséries, assistindo novela. Quantas vezes conversamos sobre isso? Que nós precisamos definir prioridades para fazermos as escolhas certas. Criticar alguém que vai na academia regularmente, mesmo com dinheiro curto, significa criticar uma pessoa que tem um bom carro e não anda com roupas caras, importadas. Algumas pessoas gostam de andar de carro bom, mas são muito simples, preferem andar de bermuda, chinelo e camiseta. Não vamos julgar as prioridades dos outros. Devemos sim ter muita atenção e capacidade de discernimento para não errarmos na definição de quais são as nossas prioridades, as tuas prioridades, meu amigo. Saber priorizar as coisas, saber definir prioridades e escolhas é determinante para a nossa vida. Saber priorizar é definir bem, é ter a capacidade de decidir por coisas boas para a nossa vida. Para isso, eu diria que, para fazer boas escolhas, tu precisas muitas vezes de muita força de vontade, muito esforço e definição de propósitos para a tua vida. Quando tu falas que não tenho tempo para entrar numa academia, é porque tu não estás focado em priorizar a tua saúde. Quando tu falas que não há dinheiro para academia e nem para cursos, mas tu com frequência viaja no fim de semana para a praia,
passa do bom e do melhor, vinho, uísque, é porque as tuas prioridades são sociais, dizem respeito ao lazer, dizem respeito às baladas, aos amigos. Cada um tem as suas prioridades. Muito cuidado para que tu consigas observar, perceber e verificar para onde essa tua análise de prioridades está te levando. Às vezes percebemos tarde demais que as nossas escolhas estão equivocadas e que as tais prioridades escolhidas estão acabando conosco, estão acabando contigo. Há que se observar isso. Vejam, importantíssimo observarmos com clareza, com muita clareza, quais são as prioridades, porque eu somente vou decidir o que vou fazer e o que eu quero para a minha vida quando eu consigo efetivamente enxergar a necessidade de definir bem a listagem das prioridades. O nosso amigo Alexandre Gomes, ele está dizendo aqui na tela do Facebook que tudo é, na verdade, prioridade. Eu diria que tudo é prioritário para aquele que assim o entender. Na minha avaliação, talvez a academia não seja importante, mas eu tenho que respeitar. A análise de prioridades, pessoal, é algo fundamental para quem quer efetivamente dar passos certeiros rumo ao sucesso. A ideia de conversar com uma pessoa que possa te orientar é sempre uma boa ideia, sempre, porque algumas pessoas são completamente perdidas na arte de priorizar. Há quem, por exemplo, tenha dificuldades até em montar uma mala, não sabendo discernir o que é importante para 3 ou 4 dias fora. Já cansei de ver gente para viagem de 3 dias para a praia levar 3 camisas sociais, aqui para Tibau, mas esquecer, por exemplo, de protetor solar, mas esquecer dos óculos de mergulho. Amigos, planejar, priorizar é ter organização. É ter organização. Quem não se organiza, com toda certeza, vai planejar e vai fazer uma listagem de prioridades completamente equivocada. Vejam, vamos parar de usar as velhas desculpas que são, na verdade, o clássico hábito de mentirmos para nós mesmos. Porque quando eu dou uma desculpa, eu não entro na academia porque eu não tenho dinheiro, eu estou utilizando uma desculpa e mentindo para mim mesmo. E essa é a pior mentira que existe. Aquele que mente para si mesmo está contando as maiores desculpas possíveis e imagináveis. E pior, tem gente que finge que acredita, conta mentira para si mesmo, inventa desculpas e faz de conta que acredita. Por quê? Para que não fique desconfortável e que não precise sair da zona de conforto. Sim, meus amigos, é exatamente isso. Quem se acomoda a cada dia mais e te incentiva a permanecer na zona de conforto são as tuas desculpas esfarrapadas. Reajas hoje. Importante reagir hoje. Sair da zona de conforto. Fazer uma listagem de prioridades que efetivamente sejam importantes, sejam prioritárias para ti. A academia, o livro, o curso, as roupas, o carro, o apartamento, não importa. Cada um tem as suas prioridades. E se essas prioridades foram enumeradas, classificadas de uma forma coerente, verdadeira, profissional, tu tens todas as condições do mundo de, através dessa prioridade, conseguir realizar as coisas mais importantes primeiro. Cuidado com isso. Esse é um erro clássico na lista das prioridades. Entender como prioridade aquilo que não é prioridade. Acabar fazendo coisas que não são tão importantes e permitir que te falte tempo para outras determinantes no decorrer do dia ou da semana. São erros clássicos, bobos e muito infantis. Muito infantis. Sair da zona de conforto, gente, é a mesma coisa de sair debaixo das cobertas num dia muito frio. Não é simples, mas é necessário. Tu tens que sair debaixo das cobertas para encarar os desafios, para ir para a faculdade, para ir para o teu trabalho. Estipular prioridades, pessoal. Mesmo que desconfortáveis, mesmo que te exijam bastante, mesmo que te façam trabalhar muito, mesmo que te façam visitar clientes chatos,
fazer o quê? É a tua necessidade, é o teu trabalho, é o teu ganha-pão. Às vezes, sair debaixo de uma coberta fria, de dia frio, coberta bem quentinha, pode até ser ruim, pode até ser desagradável, mas nós não temos mais como fugir daquilo que é prioridade para as nossas vidas. E com toda certeza, para que tu consiga definir logo essas tuas prioridades de forma verdadeira, tu precisas com toda certeza sempre, pelo menos em via de regra, de mais economia e de menos mídias sociais. Especialistas nos mostram que 2 dos grandes erros na hora de estipularmos prioridades são as pessoas que não conseguem economizar e são as pessoas que perdem muito tempo mentindo para si mesmas nas mídias sociais. Estipular prioridades de forma contundente e verdadeira, economia, controle de gastos e controle do teu tempo. Menos leseira, menos Big Brother, menos novela e mais cursos, vídeos e um melhor aproveitamento do teu tempo. Ou seja, menos saidinhas, menos baladas, menos passeios, menos Face e menos Instagram, com toda certeza, tá certo? E por falar em prioridade, nosso amigo Alexandre aqui está dizendo que temos que sair da zona de conforto e na maioria das vezes para ter um crescimento em qualquer área, mas sair da zona de conforto pensando bem, ou seja, planejamento. Amigos, sair da zona de conforto significa tomar as decisões corretas, fazer o que precisa ser feito. E isso não é só para o amigo que está perdido, não é só para o amigo que está desempregado, é para o empresário também. Eu conversei há mais ou menos 10 dias atrás com um empresário, um grande empresário de Mossoró, que me relatou o seguinte, bem curtinho o comentário. Eu estava com dificuldade de dar conta de todas as minhas atribuições. Até que resolvi literalmente cronometrar, cronômetro de atletismo, quanto tempo eu estava permanecendo em mídia social. Gente, no primeiro dia de análise de cronometragem, ele disse que ultrapassou 3 horas de mídia social. Gente, 3 horas é aproximadamente 38, 40% das 8 horas diárias de trabalho regular de um trabalhador. 3 horas, 3 horas e meia é muito tempo. Ele constrangidamente me Edson. Confesso que eu fiquei profundamente envergonhado ao perceber que a minha lista de prioridades estava completamente furada, que eu estava deixando de atender clientes, inclusive para bons negócios, adiando para outro dia, correndo risco de eles fecharem com outras empresas por conta das leseiras de mídia social e de coisas pouco importantes. Então, a mesma coisa é na escolha dos empregos, né? Que a gente tem que saber priorizar. Ofereceu mais, mas vai me realizar mais? É um bom negócio? Eu estou fazendo uma boa escolha? Uma série de situações precisam ser avaliadas para quem de verdade quer vencer na vida. E por falar em prioridades, meus amigos, encerrando o programa de hoje, lembrem, 15 de novembro temos eleições. Qual é a prioridade do povo de Mossoró? Não é ser bem representado? E para o povo moçoroense ser bem representado, nós temos que definir quais são as prioridades que nós queremos para nós. Nós queremos político corrupto? Nós queremos representante, vereador corrupto? Nós queremos vereador que em 4 anos não apresenta nenhuma emenda, nenhum projeto? Nós queremos nomear para a Câmara vereadores que, se botarem em lista de chamada, serão flagrados ao final da gestão de 12 meses, faltando muitas e muitas sessões? Não. Na lista de prioridades minhas e tuas, consta também, em 15 de novembro, a arte de escolher os melhores. Assim sendo, não vendas o teu voto. Nós não podemos mais incorrer nesses graves erros de escolhermos mal, de forma displicente, e depois não lembrarmos mais sequer em quem nós votamos. E vocês sabem o quanto isso acontece.
não é mesmo? Eu quero mandar um abraço para a Easy Institute, Inglês em 12 Meses, um dos nossos apoiadores, Laboratório Análises, a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte, novas sedes surgindo a todo instante aqui na região da Grande Mossoró, investimentos em equipamentos de ponta, colocaram o Laboratório Análises no topo dos laboratórios do Rio Grande do Norte. Realmente é uma rede de laboratórios que está sempre de parabéns pela qualidade e excelência nos serviços. A Smart Terceirização e Obras é uma empresa que veio do Ceará, abriu unidade em Mossoró, trabalha com reformas e construções pequenas, médias e grandes, e também, uma novidade, com terceirização de mão de obra. Eu tenho certeza absoluta que o amigo síndico que assiste a esse vídeo agora, ao vivo ou mais tarde, se fizer um levantamento no decorrer de 12 meses do que ele gastou com cada funcionário, incluindo impostos e incluindo, no caso de portaria, o folguista, ele vai perceber que terceirizar acaba sendo mais econômico. Smart Terceirização e Obras. Precisando do telefone, é só mandar um recado aqui para as nossas mídias sociais, tá certo? Que o Tarsis imediatamente te apresenta uma planilha de custos. Eu quero mandar um abraço para os amigos e apoiadores do programa Motivar, lá dos óleos medicinais do Terra. Os vidrinhos milagrosos, os óleos naturais, aquelas essências 100% puras da empresa americana que está arrasando em credibilidade no Brasil. Necessitando de qualquer tipo de auxílio médico, qualquer que seja, alergia, dores da chikungunya, insônia, ansiedade, taquicardia, hérnia de disco, dores lombares, enfim, liguem para a Ana Paula 84 9616 9696 9616 9696. Com muita paciência e conhecimento, ela vai te dar informações sobre quais são as melhores opções para resolver este teu inconveniente, tá bom? E um abraço para uma empresa, uma loja de moda feminina, principalmente moda feminina, lingerie, que eu diria que para a mulherada que conhece e que não se preocupa só em grifes, em boutiques caras, conheçam a Fefi Intimates, na rua Rui Barbosa, aqui no centro de Mossoró, em frente à Igreja dos Mormons. Lá a amiga encontra qualidade nas lingeries, nos pijamas, nas roupas femininas, na moda gestante, qualidade pelo preço bem inferior ao que Boutique das Madames costuma proporcionar, tá certo? E um abraço imenso para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga das principais do estado do Rio Grande do Norte. Ok, amigos? Espero que essa mensagem de hoje sobre quais são as tuas prioridades tenha plantado uma sementinha, se não para de verdade te orientar, para pelo menos te apresentar a sugestão de que deves sim procurar ajuda para que tu consigas, com excelência, fazer a tua lista de prioridades. Pode parecer muito simples definir quais são as prioridades, mas não, porque muitas pessoas não conseguem estipular as prioridades na medida em que, de verdade, não sabem o que querem e muito menos para onde querem ir. Só sabem que querem dinheiro, só sabem que querem ganhar bem, mas os passos a serem dados, os mecanismos a serem adotados e quais são as prioridades a serem, em primeira instância, respeitadas, muitas pessoas não têm a noção. Por isso que consultor de carreira ou um psicólogo pode muito, sim, claro que pode, te ajudar, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado pelos amigos que estiveram presentes aqui ao vivo durante a transmissão do programa de hoje. Um abraço carinhoso também para os que vão assistir mais tarde no Facebook, no Instagram ou mesmo no canal do programa Motivar no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pelo respeito de vocês. Saibam mais uma vez que foi um privilégio ter estado com vocês.